Bom dia a todos e todas. Estamos aqui hoje para fazer a defesa, a defesa do trabalho de iniciação científica da Larissa Camargo Antunes, com o título Os efeitos da ginástica rítmica no desenvolvimento biopsicossocial de crianças desfavorecidas socioeconomicamente. Então, o trabalho foi orientado por mim e nós temos na banca a professora Marina Boscariol, né, que vai nos ajudar com as considerações após a apresentação da Larissa. Larissa, fica à vontade, né? A apresentação é sua. Se as pessoas forem entrando online, né, não estranhem, porque o link foi compartilhado lá, então talvez entre algumas pessoas assistirem, mas eu vou comandando por aqui, tá bom? Então, fica à vontade. Bom dia a todos. Meu trabalho é sobre os efeitos da ginástica rítmica no desenvolvimento biopsicossocial de crianças desfavorecidas socioeconomicamente. O meu trabalho tem o foco em projetos sociais e a escola, então o foco não é sobre o alto rendimento. O objetivo foi identificar e compreender os efeitos e impactos da prática da ginástica rítmica no desenvolvimento biopsicossocial de crianças desfavorecidas socioeconomicamente. Eu escolhi o desenvolvimento biopsicossocial porque ele olha a criança como um todo, não fica engessado em somente um ponto de vista, mas sim olhando a criança em sua totalidade, tanto biológico, psicológico quanto social. Ginástica rítmica, histórico e características. A ginástica rítmica é um esporte composto por movimentos de dança e movimentos de múltiplos tipos e complexidades, e é realizada em conjunto com a música e com aparelhos específicos da ginástica rítmica, que são arco, bola, massas, fita e corda. E a ginástica rítmica, ela possui inúmeros benefícios para os seus praticantes, como o desenvolvimento do instigar e do educar. A criança, o seu praticante, ele olha a ginástica rítmica, ele pratica e tem o prazer em se movimentar. Ele não vai lá por obrigação, ele tem esse prazer em se movimentar. E ela gera uma concentração total de corpo, mente e alma. Agora um pouco da história da ginástica rítmica. Ela tem a sua origem na ginástica moderna, que surgiu no século XIX, com a influência de alguns estudiosos, como François Delsarte, que introduziu na ginástica rítmica a expressão dos sentimentos através do movimento, Emily Jacques Dalcrozet, que promoveu uma ligação entre os movimentos corporais e a música, Rudolf Bode, que foi o pioneiro na utilização dos aparelhos da ginástica rítmica, Henrique Medal, que apresentou uma adaptação das ideias surgidas na evolução da ginástica rítmica, proporcionando mais liberdade de movimento, liberdade na utilização dos aparelhos. E acredito também que a ginástica rítmica é um conteúdo de suma importância para a educação física escolar, porque com ela nós adquirimos muitos benefícios para os alunos, como desenvolvimento físico, psicológico, trabalhamos a autoestima, a cooperação entre os alunos, a socialização. O aluno ele aprende a respeitar o seu limite e o limite também do colega, então é um conteúdo muito interessante para se aplicar na escola. Potencialidades dos esportes na infância nas dimensões psicológicas, sociais e culturais. O esporte, ele também pode ser como um fator socializador. Ele origina hábitos e regras sociais. Nós adquirimos vários valores para os alunos quando eles praticam o esporte em conjunto, como respeito, cooperação, responsabilidade e vários outros benefícios. E o Instituto Ayrton Senna cita alguns benefícios, resultados que o esporte traz para as crianças e para os seus praticantes em geral, que é a otimização da relação entre seus familiares e outras pessoas, a atuação e participação escolar mais eficiente, mais eficaz, a maturação, autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal, mais noção de responsabilidade, organização, a diminuição do comportamento violento, melhora da autoestima, promoção do desenvolvimento físico e da saúde, saída da rua e acercamento para um local seguro, que é o local em que as crianças praticam o esporte. E focando no esporte como cultura, há uma citação
de Lopes e Berclas, que diz o seguinte: esporte e cultura, mais do que direito, fazem parte da vida, e assim deveriam estar na órbita do desejo e desenvolvimento, até mesmo porque são fatores inibidores de violência no sentido mais amplo. Mais do que isso, são direitos fundamentais. Então, eles olham o esporte, a cultura, não só como lazer, mas sim como direitos mesmo fundamentais. Estatísticas acerca de crianças desfavorecidas socioeconomicamente. Sabemos que o Brasil é marcado por sua desigualdade social e a pobreza é a principal razão de problemas sociais. Sierra e Mesquita citam alguns fatores que afligem essas crianças, como fatores relacionados com alcoolismo dentro de suas casas, fatores relacionados com a violência urbana, os riscos ao local de moradia muitas vezes é próximo de locais controlados pelo tráfico de drogas, os riscos com o trabalho infantil, muitas famílias colocam suas crianças para trabalhar logo cedo, porque precisam mesmo, por necessidade, e os riscos também com a saúde. Muitas crianças não têm acesso ao tratamento, ou uma prevenção e um tratamento médico hospitalar de qualidade. E a desigualdade social é a realidade dessas crianças desfavorecidas, e isso causa disparidades de desempenho entre elas. E a ginástica rítmica, bem como outros esportes, vem para tentar diminuir essas disparidades de desempenho. E acredito também que com a introdução de programas sociais desportivos na vida dessas crianças, o tempo que ela sai da escola e fica um tempo ocioso, um tempo livre, será suprido por essa atividade, por esse exercício, por esse esporte. Não somente a ginástica rítmica, mas outros esportes. Então, com isso, nós estamos tirando-as das ruas, eliminando alguns daqueles riscos citados anteriormente. Ginástica rítmica nas escolas. A ginástica rítmica nas escolas pode ser introduzida por meio da linguagem corporal. Ao brincar, dançar, lutar, fazer ginásticas ou praticar esporte, os alunos mostram a sua identidade, eles se expressam livremente. E a ginástica rítmica, nas escolas, nós não vamos passar visando a técnica. Então, vamos lá, passando os movimentos da ginástica rítmica, mas sem corrigir a técnica do movimento. É mais uma experiência para eles, uma vivência. Isso que importa na escola, a vivência motora, a experiência de praticar a ginástica rítmica. E cada aluno no seu tempo. Tornando também um desafio para as crianças. Elas competem contra elas mesmas. Diferente de outros esportes, que uma compete contra a outra, na ginástica é diferente. Elas se cobram, elas competem com elas mesmas, com o seu próprio corpo. E permitindo também que crianças com diferentes habilidades, idades, gênero, possam praticar a mesma atividade, o mesmo esporte. E é mais para a vivência mesmo das crianças com a ginástica rítmica. A metodologia foi uma pesquisa de campo qualitativa. O questionário que eu apliquei foi composto por questões abertas e fechadas. Foi aplicado em um grupo de crianças desfavorecidos socioeconomicamente que fazem parte de um projeto social de ginástica rítmica da Prefeitura de Salto de Pirapora. A amostra foi composta por 18 indivíduos praticantes de ginástica rítmica desfavorecidos socioeconomicamente com idades entre 6 e 18 anos. Aqui o primeiro gráfico é sobre a melhoria das capacidades físicas, se de acordo com a percepção delas com o próprio corpo, se elas perceberam que aconteceu alguma melhora em sua flexibilidade, força, coordenação motora e resistência muscular. E podemos observar aqui no gráfico que nenhuma aluna colocou que foi ruim, que não melhorou nada. Elas ficaram entre regular e muito bom, o que é um aspecto positivo. O segundo gráfico é sobre a ajuda da instituição, se o local em que elas praticam as aulas ajuda ou não dentro do contexto familiar. 77,80% das meninas responderam que sim, são ajudadas, mas 22,20% das meninas responderam que não são ajudadas. A questão é, por que esses 22,20% não estão sendo ajudados? Essa questão complementa o gráfico anterior, que é como a instituição que oferece as aulas de ginástica rítmica ajuda dentro do contexto familiar.
E grande parte do feedback diz que a instituição ajuda oferecendo aulas de qualidade gratuitamente, horários de aula acompanhando o horário escolar, com uma ótima estrutura, e uma aluna respondeu da seguinte forma que me chamou a atenção, abre aspas, a ginástica rítmica me ajudou a distrair a cabeça, controlando assim minha ansiedade, melhorou minha alimentação e saúde física, fecha aspas. Então, podemos perceber que a instituição ajuda sim, mas oferecendo a ginástica. Então, é a ginástica rítmica que está ajudando essas crianças, e não a instituição em si, fora das quadras, no contexto familiar. Não há uma ajuda de assistência social, não há uma entrega de cestas básicas. Então, é isso que está faltando nessa instituição. O que mudou na vida delas após a ginástica rítmica ser introduzida? A maior parte das respostas diz que melhorou a autoestima, melhora da timidez no cotidiano, maior noção de responsabilidade, cada uma consegue perceber o seu limite. Então, são muitos aspectos positivos que elas citaram nas respostas abertas. O que elas sentiam enquanto praticavam ginástica rítmica? A maior parte das respostas foi sobre alegria e felicidade. Mas algumas alunas relataram que sentem dores, mas que elas entendem que essas dores fazem parte do caminho a ser percorrido dentro da ginástica. Muitas vezes o alongamento causa um desconforto, o fortalecimento causa um desconforto, mas elas entendem que isso faz parte do caminho a ser percorrido. Claro que dentro do limite de cada aluna. Considerações finais. Portanto, os efeitos no desenvolvimento biopsicossocial de crianças desfavorecidas socioeconomicamente se apresentam positivos, de acordo com o resultado do estudo. Houve uma melhora integral na vida das alunas, tornando a prática da ginástica rítmica um refúgio para elas. Não somente uma prática esportiva, ela vai além. E além de ser uma prática prazerosa para as alunas, elas desenvolvem inúmeros aspectos, sejam biológicos, psicológicos ou sociais. Obrigada. Muito bom, Larissa. Bela apresentação, segura. Então, passamos agora para as considerações da professora Marina, por favor. Se você puder cancelar a apresentação, fica mais livre a tela também. Se quiser, eu consegui. Ativei aqui. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Fica à vontade. Então tá certo, obrigada. Eu demorei um pouquinho porque eu estava organizando a minha tela aqui com o texto dela e com a página do Google. Então, primeiro de tudo, elogiar a sua apresentação, Larissa, foi muito organizada, né? Você conseguiu passar pelos aspectos do texto que você abordou, né? Até fazer... expressar, né, como você construiu o seu objeto, o seu objetivo, as suas considerações finais também, né, sintetizar aí o que você coletou na pesquisa. Então, parabéns, a apresentação foi excelente. Bom, daí agora eu vou passar um pouquinho vou me apresentar para você primeiro, né, contar quem eu sou, da onde que eu venho, e um pouquinho da minha formação para você entender as considerações também que eu vou pontuar para você, tá bom? E daí vou me ater um pouco mais aos aspectos do próprio texto, tá bom? Então, agradecer o convite do Rubens. Para mim é uma honra estar aqui, né, fazendo parte aí desse exercício de pesquisa da Larissa, porque é um momento bastante importante na formação, né? Essa formação que vai constituir a gente enquanto pesquisadora, também professora. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui fazendo parte aí desse processo. Eu sou professora numa rede municipal de ensino aqui no interior do estado de São Paulo, né, Piracicaba, e dou aula há 4 anos na rede, e também sou aluna, né, de pós-graduação. E então tenho também esse olhar para o texto, né, que é tanto da questão da Constituição enquanto pesquisa, mais pesquisadora, né, mais trazendo um pouquinho esses elementos do que seria essa
constituição de uma prática, né, pedagógica ou de uma prática de um exercício da docência e como que a sua pesquisa também vai contribuir, assim, vai impactar a própria formação de professores, assim, né? Então, penso que esses elementos também sejam importantes a serem pontuados e considerados. Então, daqui para frente, assim, eu penso que o seu trabalho de iniciação, o texto está redondo, está articulado, então as considerações que eu vou pontuar são daqui para frente mesmo, né? E tenho até algumas perguntas para você, mas eu acho que a pessoa que mais tem perguntas sobre a própria pesquisa é o próprio pesquisador, né? Porque as problemáticas e as problematizações são do próprio pesquisador. Então, se você também, ao final, tiver alguma pergunta para fazer, né? Quiser trazer alguma questão sua, você fique à vontade, tá? Porque é importante aí também para você fazer essa sistematização e traçar os seus próximos caminhos. Então, também vou estar aberta aí para as suas possíveis questões, tá bom? Então, para iniciar aqui, eu só vou retomar com você a questão do objetivo geral da sua pesquisa, né? Que você traz lá no comecinho da introdução, que é a questão, e na apresentação também, que é compreender o impacto da prática da ginástica no desenvolvimento biopsicossocial das crianças favorecidas socioeconomicamente. E daí, logo em seguida, você diz, né? Buscando definir a ginástica rítmica e os aspectos biopsicossociais, que é aí que você traz aí nos seus capítulos, né? Estudar as características do modo de vida de crianças desfavorecidas socioeconomicamente e analisar como a ginástica rítmica pode influenciar o desenvolvimento biopsicossocial de crianças carentes. Quando a gente retoma essa questão, né, a gente percebe que não é apenas um objetivo. Então, são alguns objetivos que você traz aí para tentar responder no seu trabalho, e você vai usar a metodologia, né, de pesquisa qualitativa a partir de um questionário que você perpassa aí algumas questões que vão tentar responder esses seus objetivos, mas que eu acho que a gente podia tentar descrever um pouco melhor essa metodologia, porque a gente percebe que foi o exercício que você fez, não foi só a formulação do questionário, né? Existiu uma pesquisa de revisão bibliográfica, a qual você faz a menção aqui das questões da ginástica rítmica, do desenvolvimento biopsicossocial de crianças, do que são essas proposições, os projetos sociais, né? Então, essa pesquisa de revisão bibliográfica, ela também constitui o que é a sua pesquisa, a sua metodologia, né? O seu método, e que vai compor aí a solução para as suas problemáticas, né? Esse exercício aí de atender os objetivos. E daí, para a gente pensar aí nos capítulos, como também que eles vão tentando perpassar por todos eles, né? Então, compreender o impacto da prática da ginástica, definir a ginástica, estudar as características dos modos de vida das crianças, né? E analisar a ginástica nessa questão de influenciar o desenvolvimento ou não das crianças, né? Então, pensar um pouquinho se esse método ele contribui para a gente solucionar todos esses objetivos que você traz aí na sua pesquisa, né? Daí você estrutura aqui para a gente, na sua introdução, um pouquinho, um panorama geral do que seriam essa questão biopsicossociais, que você vai trabalhar mais à frente no texto, e fazer só uma chamada, né? Que a elaboração da introdução na pesquisa, eu penso que ela seja um dos aspectos mais difíceis, assim, da gente fazer, né? Porque muitas vezes a gente retoma a introdução como se ela fosse um resumo do trabalho. E o resumo do trabalho, ele tá lá mais para cima, né? E a introdução, a gente precisa passar nela, sim, a construção do nosso objeto. Então, se o seu objeto de pesquisa a ginástica rítmica e o desenvolvimento biopsicossocial das crianças por meio dessa ginástica rítmica, então esse objeto ele pode ser descascado na introdução. Então, quem são essas crianças? O que é o desenvolvimento biopsicossocial? O que é o projeto social? Enfim, né? O que é esse esporte, né?
como que isso impacta. Então, dá para já anunciar aí alguma revisão bibliográfica nessa introdução, né? Quais foram as suas motivações para essa pesquisa, né? Então, o porquê a ginástica rítmica. Então, trazer um pouquinho das suas perguntas, né? Que está aqui também no finalzinho. E, enfim, descascar um pouco mais esse objeto que você pensou para o trabalho, né, na introdução, tá? E daí mais à frente, você vai separar o trabalho, né, em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo que você traz um apanhado histórico da ginástica rítmica e as suas características. E esse é um capítulo muito interessante, quando eu olhei para ele assim, né, enquanto professora de educação física, que no momento em que eu for trabalhar com a ginástica rítmica nas minhas aulas de educação física, com certeza é um capítulo que eu vou querer ter acesso, né, e outros professores também, porque eles trazem um panorama específico desses códigos que vão constituir a ginástica rítmica, né? Então, desde os aparelhos até como que ela se constituiu historicamente, né? A influência das diferentes ginásticas e esse repertório, né? Como a relação dela com a Federação Internacional de Ginástica. Então, tudo isso é muito importante para a gente pensar o trabalho com a ginástica rítmica na escola, nos projetos sociais, dependendo do olhar que a gente for... o tom que a gente for dar para esse trabalho, né? E, enfim, é um capítulo bastante curioso e assim, fundamental para esse professor que vai estar acessando o seu trabalho e para trabalhar com a ginástica rítmica. Mas até a página 14, né, você faz um panorama geral aí do que constitui essa ginástica rítmica, um tanto quanto desarticulado do que seria o teu objeto, né, que é a ginástica rítmica nesse fundamento de desenvolver os aspectos biopsicossociais das crianças. Então, eu fiquei pensando até a página 14, assim, quando que a gente ia estar lá e associar com essa questão do desenvolvimento biopsicossocial. E talvez essa minha preocupação se deu mais, porque na introdução eu senti um pouco de falta disso, mas porque é um capítulo extremamente fundamental, né? Então, talvez se essa questão tivesse anunciada de forma um pouco mais destrinchada na introdução, a gente ia chegar nesse capítulo bastante situado, né? Então, mas também existe uma questão burocrática de, às vezes, delimitação de páginas e tudo isso que podem ter influenciado aí a construção do próprio texto, né? Isso tudo a gente pode levar em consideração. Mas daí, quando a gente chega lá, a partir da página 14, você vai anunciar aí os aspectos biológicos e as capacidades físicas que vão estar envolvidas ali na prática da ginástica, né? A flexibilidade, a resistência, a força, a velocidade de reação, né? Os aspectos perceptomotores. E daí eu, em alguns momentos, também fiquei pensando, né? Quando eu cheguei um pouco aí, quando você anuncia lá nas suas palavras-chave, né? Desenvolvimento biopsicossocial, criança e ginástica rítmica, as palavras-chave, elas que vão permitir com que as pessoas acessem a sua pesquisa, né? Então, quando a gente jogar lá desenvolvimento biopsicossocial e criança no Google, por exemplo, a sua pesquisa aparece. E muitas vezes, né, uma assistente, uma pessoa formada em assistência social, uma pessoa formada em pedagogia, né, elas podem fazer os usos dessas palavras-chave. Então, não necessariamente você vai estar dialogando com pessoas da educação física. Então, algumas dessas questões de capacidade física, enfim, né, capacidades perceptomotoras, a questão da percepção espacial,
poderia ser um pouco mais destrinchado, ou pelo menos algumas notas que vai levar a pessoa a entender um pouco melhor o que significa isso, né? Nem que seja, para saber mais, acesse, pesquisa, tal, e etc. Assim, algumas coisas nesse sentido. Porque desenvolvimento, eu pensei na hora, né? Desenvolvimento biopsicossocial criança, na pedagogia, por exemplo, enfim, bastante recorrente esses termos de pesquisa, né? Esses termos de uso, assim. Então, a atenção também, chama atenção a própria escolha das palavras-chave, assim, se dependendo com quem você está querendo conversar, a gente também seleciona palavras-chave específicas ali, ou aquele outro, né? Daí, na página 15, até agora na sua apresentação, né, você menciona que as pessoas fazem a ginástica rítmica, a questão do prazer, da não obrigatoriedade, né? E na página 15 você vai trazer a questão da motivação intrínseca, que pode aumentar o interesse pela GR, né, ou outros esportes, porque trabalha em conjunto com a autodeterminação e etc. E daí, aqui que eu fico pensando, né? Se no projeto social a motivação intrínseca ela é um pressuposto, né? Porque as crianças podem escolher ou não estar naquele espaço. Então a gente já pode pressupor e até os seus gráficos mais à frente eles vão trazer isso para a gente, que é um aspecto que as crianças têm quando elas frequentam esses espaços, né? Mas e na escola? Na escola, nas aulas de educação física, às vezes as crianças são expostas à prática, elas vão, e ali está num campo da obrigatoriedade, né? Então, daí aqui, na apresentação você fala, minha ênfase, projeto social escola, não alto rendimento, mas aqui no texto, nesse momento, eu fiquei um pouco confusa, né? Que sujeito, de que lugar que é essa criança, né, que ela tá fazendo menção, assim, e talvez eu mesma tenha deixado passar ao longo do texto essa ênfase, nesse início de texto, né, essa ênfase projeto social e escola. Então, às vezes, né, reaver um pouquinho esses pontos. E daí, quando você traz essa questão das capacidades, né, da própria questão do desenvolvimento biopsicossocial e tudo mais, no finalzinho lá da página 16, você coloca, né, que acredita que a ginástica é um conteúdo de suma importância para as aulas de educação física, pois através da ginástica adquirimos vários benefícios para os alunos. Daí, nesse parágrafo, eu fiquei pensando, se a gente tirasse o termo, né, ginástica ou ginástica rítmica, será que a gente não conseguiria colocar qualquer outra prática esportiva, né? Então, tipo, por exemplo, né? Assim acreditamos que é um conteúdo de suma importância para as aulas de educação física, pois através, né, adquirimos vários benefícios para os alunos, como físico e psicológico, trabalhando a autoestima, a otimização da consciência corporal e do movimento, ocasionando também a socialização, a cooperação entre os alunos, respeitando os limites de cada aluno, portanto, oferecer à criança a experimentação de variados movimentos corpóreos e também com o manejo de aparelhos, propiciando a chance de desenvolver a imaginação, criatividade e autonomia, né? E daí, apesar de você trazer aquele panorama no primeiro capítulo da questão do código da GR, né, do material e tudo mais, por que a GR, né? Eu fiquei pensando assim, quando você está falando do desenvolvimento biopsicossocial e de tudo, assim. E a sua resposta, ela pode ser de cunho totalmente afetiva, assim, né? Tipo assim, porque eu quis, porque sim, porque, né, eu pratiquei a minha vida toda, ou porque eu tive contato na faculdade, me apaixonei, enfim. Mas isso podia, né, tá pontuado ali e sendo destrinchado, né? E daí, logo no segundo capítulo, você a potencialidade dos esportes na infância nas dimensões psicológicas, sociais e culturais, e daí você já usa esportes. E aqui você quase não menciona a GR, né? Então, quando você vai tratar das dimensões psicológicas, sociais e culturais, que é o seu objeto, né, o desenvolvimento biopsicossocial, você, né, faz essa desarticulação, assim, e você trabalha no esporte, né, enquanto o fenômeno social esporte, né, como um todo.
E daí que me deixou mais curiosa, né? Tipo, por que a GR? E daí, enfim, daí a gente vai... Daí você me diz também, me conta a sua história com isso no final, assim, né? Bom, vamos lá, né, gente? Daí, esse capítulo, né? Pontuar que é um capítulo que está bem redondinho, que você vai lá e articula legal, né? A questão... Eu já peço desculpas, porque a minha internet está travando demais. Ah, mas você está conseguindo me ouvir, Larissa? Será que não, coitada? Tá cortando bastante. Acabou de cair no Wi-Fi, começou a chover. Mas eu tô com 3G. Vamos fazendo o melhor que a gente consegue. De qualquer forma, eu estou gravando, né? Ah, Então, tá. se alguma passagenzinha ficar incompreensível, a gente pode conversar no final, ou depois a Larissa pode reassistir o que a Marina está falando, e para ela poder voltar a trabalhar no texto. Uhum. Bom? Tá bom. Bom, né? Então, é uma parte do texto que ela tá mais redondinha, né? Que tá articulada legal, e que vai contribuir bastante nessa construção do objeto, né? Que é a questão central ali, que é o que você está analisando, que é esse desenvolvimento. E daí, mais a termos de curiosidade mesmo, né? Quando a gente fala principalmente da pontuação, enfim, dos benefícios que o Instituto Ayrton Senna traz para os praticantes de esporte, eu fiquei pensando de que espaço que o esporte acontece que eles estão falando, né? Que é, de fato, esse dos projetos sociais, da escola, né? Então, a otimização da relação com a família e com outras pessoas, a atuação e participação escolar mais eficiente, mais responsabilidade, organização e disciplina, maturação, desenvolvimento, né? E autodesenvolvimento, desenvolvimento social, melhora da timidez, né? Maior segurança pessoal. Quando a gente olha, né? Principalmente para o esporte enquanto um fenômeno da sociedade capitalista e tudo mais, muitas vezes o próprio aspecto da competitividade, outras coisas, vão na contramão do que está pontuado, né? Aqui por essas questões. Então, isso acontece num lugar bastante específico, que é num lugar da prática de intervenção, mas também uma intervenção bastante específica, porque a gente sabe, por exemplo, na escola, muita gente cresce dizendo que odiava as aulas de educação física, porque não sei o que do esporte, né? Então, eu fiquei um pouco... Me saltou aos olhos aqui, né? Essa questão também da diminuição do comportamento violento, né? Tenho minhas dúvidas. Otimização, a questão da saída da rua e do acercamento a um lugar seguro, né? Então, eu fico pensando, né, que o termo acercamento, tipo, a gente faz o esforço de tirar isso dessa perspectiva de que a gente tem da escola enquanto esse lugar de clausura, né? E daí eles falam com muita tranquilidade, né, desse acercamento a um lugar seguro, a questão da saída da rua, né, o esporte enquanto uma política que tira as crianças da rua, como se tivesse sanando um problema que seria de segurança e de como que a gente pode ocupar essa rua de uma outra forma, né? Então, essa questão do esporte como um tapa-buraco, assim, e muitas dessas coisas me vieram à cabeça. A própria questão do tempo livre, do lazer, né? O seu alvo são crianças e quando a gente fala das práticas de lazer, elas estão diretamente relacionadas ao que são as práticas de trabalho. O lazer não existe sem trabalho e criança não trabalha. Então, será que essa perspectiva do lazer, ela tá posta para as crianças? Então, tipo, as crianças, elas não podem ter um tempo livre, elas têm que preencher com esporte, com outras coisas, né, para além das práticas escolares, né? Tipo, tudo tem que ser uma intervenção específica e delimitada, né? Então, muitas dessas coisas me vieram, assim, quando eu fui lendo isso, e daí, se você quiser comentar também, ou em outro momento a gente entra em contato, né? Se você tiver alguma questão em relação a isso, também a gente pode conversar. E daí, nesse capítulo, essas questões me chamaram a atenção, né? Então,
no início, né, você traz algumas, me parece, assim, nos primeiros parágrafos, a questão do esporte, né, enquanto um fenômeno, assim, até um pouco ancorado no que seriam os estudos da sociologia e, enfim, e daí em outro momento a questão da intervenção dá esse salto, né, e ele é um esporte bastante específico, assim, um termo muito específico do esporte que está colocado aqui pelo Instituto Ayrton Senna. Então, para a gente entender um pouco essas questões do esporte que você traz, né? Bom, daí já vou saltar ali para o terceiro capítulo, que eu acho que daí você deixa mais claro e vai direcionando isso o seu trabalho. Então, eu acho que o capítulo 2, capítulo 3, eles estão totalmente articulados, né? Eles se articulam diretamente, assim, e fica um salto bem massa, bem bacana. E daí, uma questão que eu só queria ressaltar aqui, né, quando você traz esses dados e os autores, né, que é fundamental também para construir a sua pesquisa e abordar um dos objetivos que você traz lá no começo, né, que é compreender essa questão de como que se dá a vida dessas crianças, os modos de vida dessas crianças em situação socioeconômicas mais favorecidas, que é a forma como a pobreza ela está tratada em algumas partes do texto, assim, porque às vezes já no terceiro capítulo, né, que existem fatores que ameaçam as crianças favorecidas socioeconomicamente, como o acréscimo no consumo de drogas ilícitas, a estimulação às substâncias da violência, entre outros. A pobreza é a principal razão de problemas sociais, né? E até mais para o final, quando você vai falar da educação, você faz essa troca, né? Mas a pobreza é a principal razão dos problemas sociais ou a precarização? Os problemas sociais é um efeito, né? Então, tipo, porque daí quando a gente. Porque isso parece que simplifica a resolução do problema, né? Então a gente acaba com a pobreza. Se o problema é a pobreza, como que eu acabo com a pobreza? E daí eu ataco o pobre. E daí algumas das coisas que eu fiquei pensando um pouco nesse sentido, assim, da pobreza enquanto. A pobreza é um efeito, né? E não uma causa. E daí lá mais para o final, quando você traz as questões da educação, daí sim você faz essa inversão, né? Então a pobreza como consequência, mas também a pobreza como causa, porque isso vira uma bola de neve, né? Mas isso não só quando a gente fala da educação, né? Quando a gente fala da política de ocupação das ruas, isso também pode estar colocado, o acesso à saúde, né? Até o que está para as crianças colocados pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nem todas as crianças têm os direitos delas garantidos, né? E, enfim, nos termos que estão no Estatuto, assim. Então, talvez a partir da pobreza enquanto a razão dos problemas, né, possa, enfim, te trazer alguns problemas, assim, né, pensar talvez uma reformulação, alguma coisa nesse sentido, né. E daí, nesse capítulo, você inclusive retoma a questão das dimensões biopsicossociais, articulando com o anterior, e eu acho que isso, assim, só reforçar que essa articulação de um e outro, ela foi dando um corpo ali para a sua pesquisa, tá? E daí, embasando as suas análises, né? Que elas vão ser feitas principalmente a partir do que está colocado nesses dois capítulos, assim, me parece. E daí você, já vou partir para o quarto, né? Você dá o salto lá para o quarto capítulo, que você vai trazer a experiência da escola, né? Então, vamos lá. A ginástica rítmica nas escolas. E quando você traz a questão da prática corporal nas escolas, você dá um outro tom para o trabalho, né? Para o seu objeto, assim. Porque você vai dialogar nesse capítulo menos com as questões da dimensão biopsicossocial
Então, assim, desde os autores, né, são outros autores, né, que vão tratar da questão das práticas corporais de uma outra forma, e também que também vão dialogar com as teorias da psicologia de um outro modo, né, ou também quase não vão dialogar com as teorias da psicologia. E você até traz daí a ginástica rítmica inserida dentro do que seria a via da linguagem corporal, né? Talvez, será que se a gente pensasse, por exemplo, dentro do currículo, os aspectos biopsicossociais que estariam delimitando ali a construção dos objetivos e habilidades, ela estaria dentro do que seria a área de linguagens, né? Será que não estaria em outras ciências da natureza, ou sei lá, qualquer, né? Então, talvez esse capítulo ele dialogue menos com o que seria a construção do seu objeto, né? Então, enfim, a linguagem corporal, a questão da área da linguagens, ela está na BNCC, e a BNCC traz também essa questão do desenvolvimento biopsicossocial, né? E daí a gente também teria que entender um pouquinho dessas disputas do que foi a construção da BNCC. Enfim, mas só assinalando aí essa questão do tom desse capítulo que vai dar uma mudada, tá? Porque daí, se até então você estava a ênfase, né, o desenvolvimento biopsicossocial nas crianças, quando a gente fala da questão da linguagem, né, a ênfase ela volta para que os signos e os códigos que constituem a ginástica rítmica. Então, daí eu até acho que esse capítulo 4 ele dialoga mais com o capítulo 1, né? E daí a gente volta para a ginástica rítmica nesse capítulo 4, mas dentro de um outro tom, quando a gente fala da prática de intervenção. Então, e daí você traz um pouquinho a questão do currículo cultural, da pedagogia das diferenças, mas se a gente vai pensar nas dimensões biopsicossociais, que tem esses objetivos pré-definidos, né? Principalmente ancorados a um tipo de sujeito que está dado em uma questão mais do identificável, né? Então a criança ela precisa em tantos anos disso, né? Então a questão das próprias competências socioemocionais, que hoje a gente fala bastante, ela está ancorada dentro do que é essa perspectiva. Como que isso talvez se relacione à questão da pedagogia das diferenças, né? Porque sim, a gente tem uma intencionalidade, claro, né? No currículo cultural, pedagogia das diferenças, existe uma intencionalidade, existem objetivos, existem ferramentas de avaliação daquilo, mas a questão do controle dos efeitos, ela é um pouco mais nebulosa, né? E quando a gente fala das dimensões biopsicossociais para pensar a prática pedagógica, a gente tem quase que dado um controle dos efeitos da prática, assim, né? E enfim, daí eu fiquei pensando um pouquinho aqui nessas questões. Daí você traz o teu método, né? Que eu acho que eu já falei lá no início, né? Que se você achar pertinente, descrever aí como você fez a sua revisão, né? Como você encontrou aqueles autores, se passou por bases de dados, essas coisas também é legal, né? Para sustentar aí as suas análises. E quando a gente chega lá nas análises, eu achei muito bacana, né, a questão do questionário, né, as perguntas abertas e tudo, e algumas observações, assim, né, com relação ao questionário do tempo da prática. Então, a partir do momento que, então, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem bastante gente que faz, 3 anos já vai diminuindo, né? Então, é um projeto social, você mencionou, então, é um projeto social que, será que essa questão da retirada das ruas, ela é efetiva, né? Então, tipo, a questão, quando a pessoa vai fazendo mais anos dentro do projeto, ela vai tendo outras atribuições, ou ele vai saber por quais motivos também eles vão saindo, né? Mas demonstrou o gráfico que eles foram saindo, né? Então, tipo, será que atende, né, aquilo que tá proposto, né? Daí a questão
a questão do gráfico do gosto, né, que vai demonstrar a motivação intrínseca também. Então, dá para ver que eles estão em um espaço, né, que eles gostam de estar, é uma escolha também das crianças estarem lá, né? Então, não é um espaço obrigatório. Então, eu acho que pensar um pouquinho nessa perspectiva, existem espaços que são obrigatórios, a intervenção ela também vai acontecer de um outro modo, né? A questão da pergunta, né? Vocês gostam de onde vivem, né? E eu fiquei pensando no critério daí socioeconomicamente desfavorecidas. Quem são essas crianças atendidas pelos projetos, né? Então, eu vejo os meus alunos lá na escola. Dou aula na escola pública, num bairro bem periférico aqui em Piracicaba. E daí existem, as crianças são todas ali, talvez, né, sejam socioeconomicamente desfavorecidas, existem aquelas que vivem em condição de miséria, e existem aquelas, né, que enfim, que os pais saem para trabalhar e não querem mesmo que as crianças fiquem na rua, né, porque, enfim, muitos pontos ali de tráfico, como você anuncia. E daí eles vão colocando as crianças nesses lugares aí. Então, socioeconomicamente desfavorecidas também, localizar um pouquinho, porque essas gostam de onde vivem. Eu acho que as crianças, elas também têm condição de dizer que se elas vivem em uma condição de miséria, elas não gostam da onde elas vivem, né? Então, tipo, socioeconomicamente desfavorecidas quanto, assim, se você teve um panorama nesse sentido, enfim, né, de nível socioeconômico das crianças mesmo, né? E daí essa questão de tirar das ruas também né? Enfim, também não dá para a gente pautar por aí, assim, fiquei pensando. E daí uma parte que eu acho massa dos gráficos, que são aquela que eles vão descrever as percepções ou o que eles sentem, né? E é muito legal quando a gente vê as crianças e as pessoas compreendendo como que aquelas práticas perpassam o corpo delas e conseguem descrever aquilo, narrar aquilo, né? Então, algumas coisas, de fato, não são descritas, né? Porque a gente sente de um jeito e as palavras, elas não dão conta de descrever tudo que a gente sente. Então, a gente, às vezes, generaliza um sentimento a partir do que é felicidade e alegria. Mas é muito legal no trabalho perceber isso, a questão das dores, né? Tipo assim, eu sinto dor, mas é uma dor que vai me levar. Então, tipo, a questão do prazer ali que tá colocada, né? Do desejo pela prática, a própria questão dos afetos que envolvem, quando traz que tem as amigas ali, né? Tipo, então é aquele momento em que a criança está exposta à relação com o outro. Então, uma parte do trabalho, assim, que é muito bonita. E parabéns por ter abordado isso, né? Porque muitas vezes nas pesquisas a gente vê, tipo, isso perpassar, né, de outro modo, assim, mais rapidamente. Eu acho que é um ponto que você pode também explorar bastante se você tiver vontade, curiosidade. E, enfim, é muito potente a gente perceber que as crianças conseguem pensar sobre as sensações do próprio corpo, né? Tipo, muito bom. E, enfim, daí assim, para encerrar, eu só retomar aquela questão, se você puder responder agora, né? Tiver entendido tudo mais, o porquê a GR, né? E a segunda, né, de entre todas essas questões que você traz no seu texto, porque fazer pesquisa é isso, né? A gente está em um caminho, daí a gente acessa alguma coisa, a gente fala, putz, aquilo é muito massa, então eu vou lá e tal. E dá para perceber esses movimentos no seu texto, assim, né? E esse exercício de pesquisar é muito bacana. Então, entre todas essas questões que você traz, então a GR com seus códigos, né? A questão das dimensões do esporte, as dimensões biopsicossociais do esporte, né, enquanto uma segunda questão. A questão das crianças em relação à prática, né, que está lá também no seu questionário, e a própria questão da escola e a prática corporal, né, entendo que são 4 eixos aí, que você podia ter, cada um daria uma iniciação, cada um daria um TCC. Então, pensando nesses 4 pontos ou outros que você pensou, para onde você iria, né? O que você gostaria de aprofundar, o que você tem pensado após a escrita
do seu trabalho, quais as suas questões, e eu espero aí ter contribuído um pouquinho para esse seu processo, para esse seu momento de formação. Muito obrigada, Rubens e Larissa. Nós que agradecemos, Marina, pela leitura atenta, por todos os comentários. Eu acho que a fase da Larissa é justamente essa, né? Acho que essa pesquisa foi ter um gostinho, né, do que é fazer uma pesquisa. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, que Você deu uma tá conseguindo travada ouvir, no Larissa? meio, mas é o porquê que eu escolhi a ginástica rítmica? Isso. O finalzinho eu consegui ouvir, dos gráficos. Consegui ouvir melhor, que agora a chuva deu uma parada aqui. Mas a pergunta é essa, né? A pergunta é nesse sentido, assim, o porquê da ginástica rítmica e pensando nesses eixos aí que você aborda na tua pesquisa, né? Então, a questão da própria GR com seus códigos, da dimensão biopsicossocial e o esporte, as crianças, né? E a relação delas com a própria prática, e a escola e as práticas corporais, né? Que dariam cada uma iniciação, um trabalho de conclusão de curso. Qual seria o seu movimento? O que você gostaria mais de aprofundar? Né? O que te chama, o que você pensou após ter entregue o texto? Né? E abrir para caso você tenha alguma questão também, fica à vontade. Acho que deve ter caído de novo. Acho que ela tem um delayzinho. Ela tem aí uns 10, 15 segundos. Vamos ver. Larissa, você conseguiu ouvir? Não, caiu. Vamos ver se ela volta, né? Mas como eu dizia... Aí, voltou. Larissa, tá ouvindo? Bom, vou torcer para não travar. Eu escolhi a ginástica rítmica porque desde criança eu sempre fiz balé, jazz. Minha mãe sempre me colocou desde criança. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, 11, 10 anos, ela me colocou na ginástica rítmica, que também era um projeto social. E eu sempre fui muito engajada com esse assunto de crianças desfavorecidas e desigualdade, porque é uma coisa que, não sei, sabe, me dá uma vontade de resolver ou, sei lá, fazer alguma coisa contra isso, porque é muita injustiça. Ah, eu acho que meu Wi-Fi voltou. Acho que voltou. É muita injustiça no mundo e se a gente puder trazer alguma luz, alguma coisa que a criança ame realmente fazer, ter o prazer de se movimentar, o prazer em fazer a ginástica, já é uma coisa que ajuda e muito essas crianças. Que elas
na casa delas, muitas vezes elas não têm nem o que comer, e aí elas vão para a ginástica, praticam a aula, e se a instituição for uma instituição boa, dá um lanche, alguma coisa para a criança, e onde eu fazia, eles davam lanche, davam um suco, sempre assim, e existiam muitas crianças que iam somente para pegar o suco mesmo e o lanche. Então, é uma coisa que sempre me tocou bastante. E eu sempre, assim, todo curso que eu vejo de ginástica, eu quero fazer. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. E como eu, assim, vendo as outras pesquisas da faculdade, quase nenhuma é sobre ginástica rítmica. Fica mais entre ginástica artística, dança. Então, eu quis trazer um assunto diferente. E agora eu pretendo continuar essa pesquisa, né? Eu consegui escutar algumas orientações, mas eu vou assistir o vídeo para pegar todas certinho. E justo agora no final que minha internet voltou, não dá para entender, né? E aí eu pretendo continuar essa pesquisa e, se puder, fazer uma pós ou entrar até num mestrado sobre esse assunto também, ginástica rítmica. Marina, você quer acrescentar? Eu acho que, né, você pode descrever no seu texto a sua trajetória, né, e acho que é um trabalho muito legal também para a gente pensar em termos de políticas, né, políticas públicas, né, se a gente pensar as suas motivações que você traz, as motivações que você traz, né, então, e dizer assim, que depois que você escutar, qualquer coisa, dúvida que você tenha, você pode mandar um e-mail, depois você passa meu e-mail para ela, Rubens. Eu estou super disponível, se você quiser conversar, né, alguma coisa, né, que não ficou clara durante, né, que não ficou, enfim, compreensível durante a exposição, eu estou disponível, Larissa. Daí você pode entrar em contato comigo, tá bom? E é isso, Rubens. Tá, Agradecer mesmo. qualquer dúvida eu mando no e-mail. Obrigada. Imagina. Vou acrescentar aqui algumas coisinhas rápidas, né? Acho que até para tentar dar a minha contribuição. Então, agradecer muito a leitura atenta, né, da professora Marina. Acho que ela tocou em todos os pontos que precisam de mais atenção, né? Acho que e ali tem diversos caminhos possíveis, Larissa, assim. Ou você pode trazer um ou dois textos para cada ponto que ela trouxe, né? Que precisa de uma leitura menos utópica da capacidade do esporte enquanto salvação das crianças, né? Precisa de uma leitura mais crítica do esporte, precisa de uma leitura mais crítica de currículo, né? Da potencialidade da didática ali, né? Do que ela é capaz de fazer. Mas tudo isso é compreensível, você está galgando os primeiros passos, né? No processo. Essa iniciação é para você sentir mesmo o que é, né, ir a campo, ler ou trazer textos, né? Então, essas considerações não é para olhar para trás, é para olhar para frente, né? Então, agora cabe a você que tipo de leitura que você quer se aprofundar para você começar a olhar a questão a partir de um referencial teórico, porque você olhou a questão de uma maneira mais inicial, assim, de uma maneira mais, né, a partir da bagagem da faculdade, no nível mais de graduação. Nos próximos níveis, você vai precisar ter uma leitura mais aguçada, mais crítica, né? Então, para isso, você vai ter que ler certos autores e autoras. Então, isso vai demandar um pouquinho mais de esforço, que você tem total condição, né? Sempre uma aluna muito dedicada, uma aluna muito inteligente. Então, você vai ter mais tempo, né? A graduação toma muito tempo, né? Então, você vai ter mais tempo formada, para mergulhar nas leituras que vão te dar um olhar mais crítico para o esporte, né? Um olhar mais aprofundado para a questão metodológica, e um olhar mais complexo para as questões didáticas curriculares, né? Até para o seu objeto mesmo ficar melhor definido, né? O que ele é? Ele é política pública, ele é currículo, ele é esporte, né? Né? Até para definir o que é que você está estudando, porque a academia tem dessa, sabe?
é difícil você fazer um trabalho muito aberto, né? Você tem que ir fechando os aspectos, até para a pessoa, né, que está na sua banca, no caso a Marina, poder te ajudar melhor, né, com aquilo que ela lê também, para poder dialogar, tá bom? Mas isso é para o futuro, né? Eu acho que agora, para esse momento, você pode assistir a gravação de novo e de novo, quantas vezes precisar, eu vou te enviar. Também me coloco à disposição para ajudar. E você tem aí um mês, né, até acabar, menos de um mês, acho que 3 semanas, para você trabalhar em cima desse texto o máximo que você puder, né? O máximo que você puder, pegar as considerações da Marina, dialogando com ela e comigo, você conseguir levar para o texto para melhorar esse produto ainda, eu acho que é válido, né? Essas 3 semaninhas aí, se você tiver tempo, você mergulha nisso e faz o melhor que você puder para agora. Aí você vai lá, apresenta um texto final, né? E aí, pro ano que vem, para começar a pensar numa próxima etapa, já como graduada, né? Não sei se você vai fazer uma pós, se você vai buscar a licenciatura, o que é que você vai fazer. Você pode ou continuar numa nova iniciação ou já ir para um nível de especialização, né? Daí depende do que você está pensando. Mas é isso, eu queria fazer esse fechamentozinho, né? Para deixar claro também algumas coisas que eu penso. E novamente agradecer muito a Marina. Você entendeu? Conseguiu escutar o que eu falei, Larissa? Sim, agora sim. Agora ficou bom, né? Agora tá bem claro, né? Sim. Acabou a internet bem quando eu falei obrigada, daí caiu a internet. Eu percebi ali, mas faz parte. Fique em paz, tá tranquilo. A gente conseguiu gravar, conseguimos cumprir o protocolo. No mundo da internet é isso mesmo. Bom, eu passo para você falar suas considerações finais, então, Larissa. Eu quero agradecer ao professor e à Marina que disponibilizou esse tempo para me ajudar com a minha pesquisa. E foi uma grande contribuição, destrinchou bastante o texto. Eu vou conseguir tirar bastante coisas da sua avaliação. Marina, passo para você agora. Muito obrigado novamente pelo seu tempo e pela sua leitura. Eu agradeço bastante. Eu preciso também fazer uma confissão para a Larissa, né? Esse é o primeiro espaço de banca que eu participo. Então, você inaugurou aí, Larissa, uma experiência nova para mim também. Então, eu agradeço a Larissa, ao Rubens pelo convite, né? Aprendi bastante com vocês aqui hoje, né? Foi uma leitura de texto que eu nunca tinha feito, né? Essa leitura para fazer uma banca. E eu fico à disposição, eu espero ter contribuído. Agradeço também as pessoas que assistiram, né? Alguns colegas também eu vi que foram entrando, que são aí os companheiros da Larissa, né? Que estão com ela, né? Do grupo, enfim. Então, é isso. E bom final de semana para vocês, gente. Brigadão e parabéns, Larissa, de novo. Parabéns, Larissa e Rubens. Nós que agradecemos. Tchau, tchau, Marina. Tchau, Larissa. Tchau, Rafael.